Olá, como vai você? Estava aqui meditando em algumas coisas que estão acontecendo mundialmente e fortemente no Brasil também. E também numa palavra que eu estava lendo e gostaria de compartilhar com você um pouquinho, ok? Está em Lucas 23, versículo do 28 ao 31. E diz assim: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, por que eu estou trazendo isso daqui? Eu, primeiramente, acredito que quando nós viemos a essa terra, nós viemos com um propósito, no sentido de tocar a vida de outras pessoas. Seja lá se você tocou uma vida, ou se você tocou 10 milhões, não importa. Importa é jogar a sementinha boa, coisas boas, né? E eu não estou falando só da palavra de Deus nesse momento, mas para qualquer coisa, né? Pessoas que ajudam a comunidade de várias formas. Eu acho que tudo isso é válido. Mas a minha preocupação e a visão também de que eu tenho das coisas, do mundo, como está acontecendo, sempre vem essa palavra na minha cabeça. Então, assim, eu falei, eu tenho que compartilhar. Eu não quero que isso fique para mim. Quero colocar isso para você também. Por que eu estou falando essa palavra? As mulheres estavam chorando no caminho quando Cristo ia ser crucificado. E ele mesmo olhou para elas e falou: não choreis por mim, mas chorais por vós mesmos e por seus filhos. Porque chegará um dia em que se dirão: bendito são os estéreis, as estéreis, os ventres que nunca geraram vida e os seios que nunca amamentaram. E para mim, eu acredito assim que eu não sou teóloga, né? Primeiramente falando. É o que eu tô falando aqui, eu acredito que é pura inspiração de Deus para a gente compartilhar. Então, assim, eu acredito que nós já estamos nesse tempo, infelizmente, e as coisas vão piorar. Onde muitas pessoas estão tendo que olhar para certas situações e dizer: meu Deus, às vezes com a dor que eu tô sentindo agora, eu preferiria nunca ter tido um filho, né? Várias mães estão se encontrando nessa situação, e pais também, mas na maioria das vezes são mães, incrivelmente. E por que estamos dizendo isso? Vamos falar como o problema que eu já falei outras vezes na minha mídia, que é o problema de violência contra a mulher. E o problema da obsessão das pessoas ficarem falando que amam o seu parceiro ou o seu ex, que ainda ama ex, mas isso não é amor, é obsessão. Porque o amor é uma coisa boa, o amor é uma coisa doce. O amor, ele sabe perdoar mesmo quando está doendo em si mesmo. O amor, ele deixa as pessoas livres para escolherem o caminho delas. E se as pessoas escolherem um caminho que é diferente das suas conclusões, daquilo que você acha que eles deveriam escolher, você ainda vai ficar em paz com isso. Isso é amor de verdade, não as coisas que nós estamos vendo. E por que eu estou falando isso? Vendo muitos casos horríveis contra mulheres e contra crianças. E no Brasil uma concentração gigante. Então, o objetivo desse vídeo aqui, assista até o fim, eu quero colocar essa sementinha na sua cabeça, para que você também passe para frente. Porque nós podemos fazer uma corrente beneficiária para essas situações. Hoje em dia está faltando muitas pessoas trabalharem em si mesmo, está faltando as pessoas fazerem terapia, está faltando as pessoas se conectarem mais com Deus. Quando a gente fala de se conectar com Deus, muita gente se afasta, porque você tem as suas ideias, suas más experiências com igrejas, por exemplo. Mas eu não estou nem falando de igreja, entendeu? Eu quero que você esteja tão perto de Deus,
que a sua ida à igreja, você veja que você não está indo por causa do seu pastor, ou do seu padre, ou dos coroinhas, dos ministros, ninguém. É por você, é o seu encontro com Deus, é o seu encontro com Deus. Tem até uma historinha lá que diz, né, que uma pessoa sempre estava reclamando das pessoas na classe, então o professor disse, ok, não desista, porque a pessoa queria desistir dessa classe, porque estava sempre falando mal dos outros e achando problema nos outros. Então o professor falou, não, em vez de você desistir, por que você não vem aqui, volta amanhã para a aula, que seja a sua última aula amanhã, mas vem amanhã que eu quero fazer algo. Então no próximo dia o professor fez essa pessoa caminhar com um copo bem cheio de água e caminhar bem devagar ao redor do salão enquanto a aula acontecia. Aí no fim da aula ele perguntou, então, o que você achou? Você tem alguma coisa para falar de fulano e cicrano? Não. E por que é que você não tem nada a falar hoje? Ah, porque eu não tive tempo de prestar atenção nas pessoas. E o professor falou, exatamente, porque você tem que vir aqui e concentrar em você, não perder seu tempo olhando para as pessoas o que eles estão fazendo, mas se concentrar em você. Então a mesma coisa é o seu encontro com Deus. Muita gente fica dando desculpa para não ir na igreja por causa das outras pessoas, mas isso é só uma desculpa que você mesmo está tendo uma dificuldade de aceitar. Mas nós não estamos aqui para falar disso, esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é o que está acontecendo com as mulheres e as crianças mundialmente, mas principalmente no Brasil. E como nós não estamos fazendo nada, porque o povo tem poder e nós temos ainda muitas boas pessoas vivendo aí. Então, por que é que nós não estamos fazendo nada? Será que a gente está muito focado no nosso mundinho e daí não cuidando de tudo aquilo que é nosso? Porque nós somos um só nesse mundo aqui. Você queira ou não queira, nós estamos conectados, né? É nossa obrigação deixar coisas melhores aqui, né? Então, eu quero citar só esse caso que aconteceu 5 meses atrás, dessa menina de 19 anos, eu esqueci o nome dela, eu acho que era Rafaela, que ela apanhava do namorado, aparentemente. Algumas pessoas disseram que eles tinham um namoro bom, que não parecia, que tinham problemas. E daí quando ela foi se casar com o rapaz, o pai dela falou, minha filha, você tá muito nova, você só tem 19 anos, porque você não espera, não é hora de ir numa aventura dessa. Casamento, né, é difícil, a vida a dois, não faça isso, porque não acredito que vai dar certo, não. E ela mesmo assim, ela falou, não, eu acredito que vai dar certo, eu tenho fé. 6 dias depois de casar, o cara esfaqueou ela, vários golpes no pescoço, nessa área aqui. O que? Primeiramente, vamos puxar para o psicológico. Quando uma pessoa comete um crime e ataca esta área, que significa que eles querem, o assassino quer calar a voz da pessoa, não quer que ela fale, não quer que ela se expresse, entendeu? Então, primeira coisa, bandeira vermelha, né? Primeira bandeira vermelha. Então, assim, quantos casos desses nós temos que passar para a gente poder mudar a nossa mentalidade sobre certas coisas e agir diferente e lutar por leis que sejam mais efetivas e que protejam as mulheres e crianças? Outros 2 casos, acabei de assistir hoje, de um lugar, eu acho que chama Tramandaí, se eu não me engano, o nome da cidade, no Brasil, onde esse cara escondeu uma menina embaixo do piso da casa. E a menininha mesmo falou, quando a polícia chegou, tem o vídeo na internet, se você quiser depois eu busco aqui, eu acho que ainda tenho salvo de hoje à tarde, quando estava assistindo, o vídeo na internet, quando a polícia chegou, ela falou para eles que ele estava abusando dela, daí o cara chegou lá, e não sei se foi o pai da menina, quem foi, ou se foi os próprios policiais, porque não dá pra ver no vídeo, você só escuta os áudios das coisas tudo quebrando. Alguém desceu a madeira no cara, entendeu? Porque ele abusou da criança e ele tava, claro, mantendo ela lá embaixo do piso pra, claro, continuar fazendo aquilo, né? Continuar abusando. Era uma criancinha, gente.
E aí, então assim, quantos casos desses nós vamos ter que ver? E é por isso que eu li essa palavra. Chegarão dias que se dirá felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os peitos que não amamentaram. Todo mundo tá brincando com fogo hoje em dia. E por que eu digo? Mulher arruma esses namorados, já tem filho de outro relacionamento, confia no cara, traz esse cara pra dentro, quando vê o cara tá estuprando a filha. Fala que é amor, insiste num relacionamento. Aí quando acorda, tenta sair, já é tarde demais, morre igual essa Rafaela. Ou então, o cara bate, o cara grita, o cara quebra suas coisas e você, a família tentando te proteger e você achando, não, tudo vai dar certo, vai ficar bem, ele vai mudar. Gente, não muda, não muda. E a minha pergunta é, aonde estão os verdadeiros homens? Aonde estão aqueles homens do passado que iam para a guerra para defender a sua própria casa, que iam à luta, que iam trabalhar duro, enquanto as mulheres faziam o que nós sabemos fazer de melhor, que é o que? Transformar aquilo que eles nos dão em algo melhor ainda. Porque é isso que a mulher faz. Não existe lá a mensagem que diz, você dá um esperma para uma mulher, ela te dá uma criança de volta, que é uma coisa muito maravilhosa. Você traz vegetais, carne, arroz para casa, a mulher te dá uma comida quentinha, gostosa, e assim vai, entendeu? Então assim, o que eu quero ressaltar é a importância do homem e da mulher nesses dias de trabalhar em si mesmo, a importância de nós de fazermos terapia, a importância de nós nos conhecermos, a importância de nós estarmos conectados com Deus o máximo que a gente possa. Porque tudo isso são coisas que vão gerar crescimento pessoal em você e vai fazer você ficar mais alerta, o que é uma das qualidades mais importantes que você deveria ter como pessoa para viver a sua vida. Entendeu? Então, é isso, gente. Lutemos por mais justiça, protejamos as nossas crianças, as nossas mulheres. E quando eu falo isso, eu não tô querendo só dizer sobre... Porque muita gente leva só pelo lado da violência. Quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas entendem assim, então eu tenho que matar esse cara que tá fazendo isso para minha filha, ou fulano. Ei, isso aí, nós não é o nosso direito de matar ninguém, mas também não devemos ser tão bonzinhos a ponto de deixar as pessoas abusarem de nós mesmos e dos outros. Então, assim, antes que chegue a esse ponto, onde você queira usar justiça com as suas próprias mãos, matar, bater, linchar, antes de você chegar, se você tivesse preparado emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, em muitos casos, psicologicamente, você não teria que se sentir dessa forma, incapacitado, numa posição incapacitada, onde você tá tão desesperado agora porque você viu que tudo já tá, fudido. As coisas que não deveriam acontecer, aconteceram, que agora a única resposta para você é violência. Não deixe chegar nesse ponto. Seja inteligente. Vamos trabalhar mais inteligentemente do que desesperadamente. Vamos prevenir mais do que remediar. Não é o fim do mundo, principalmente para você, mulher, ficar sozinha. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo para você ser mãe solteira. Não é. Você talvez fez alguma coisa, acreditou em alguém no passado, acreditou que essa pessoa ia estar do seu lado e agora não tá, eles se foram. Tudo bem. A vida que segue, entendeu? Vida que segue. Trabalha em você. Cuida dos seus filhos. Trabalha duro, entendeu? Proteja os seus filhos. Não coloque nenhum estranho dentro da sua casa. Não dê... alguém quiser entrar na sua vida, quando alguém quiser ser o seu namorado, sua namorada, principalmente se você tiver filhos, analise primeiro quem é essa pessoa, o que eles valorizam, quais são os valores deles, o que é que eles estão trabalhando. Não acredite em tudo que as pessoas te dizem, que as pessoas mentem muito para conseguir o que querem.
Ao invés, analise. Dê tempo, dê 2 anos, dê 4 anos. Não beije, não abrace, não tenha sexo. Entendeu? Mantenha essa distância física e dê tempo para analisar as coisas. Se demorar 2 anos, 4 anos, que seja, entendeu? Mas deixe que você tenha tempo para que essa pessoa se prove para você, no sentido de que é uma pessoa que faz terapia, é uma pessoa focada em Deus, não blá blá blá, mas é uma pessoa realmente centrada, é uma pessoa que bebe desreguladamente, não é bom para você. Entendeu? Veja quais são os valores dessa pessoa antes que ela entre na sua vida, principalmente para você mulher, para homem também, mas principalmente para você mulher, porque a mulher fisicamente muitas vezes é mais fraca do que um homem. Nem toda mulher é mais forte. O nosso corpo foi desempenhado para as coisas mais leves, foi criado para as coisas mais leves, mas algumas de nós, é claro, somos, né, muito mais fortes do que homens. Nem todo homem é forte, nem toda mulher é fraca, mas dê esse tempo então para você analisar essa pessoa. Dê tempo para conhecer. Para que a pressa? Você vê, se você para pensar hoje, a pressa, o desespero das pessoas em não ficarem como se diz, solteiras, está matando elas. É um desespero tão grande para ter um homem, é um desespero tão grande para ter uma mulher, que as pessoas estão se matando. E ainda colocando o pior, em risco as crianças que já têm. Quantos casos nós estamos vendo de pessoas que se separam e o cara vai lá e mata a ex e a filha, ou então a mulher vai lá e mata o ex e os filhos. Gente, isso é ridículo. Isso é pessoa desequilibrada. O mundo está desequilibrado. O mundo está desconectado. O pessoal não está focando mais em amor. As pessoas estão focando em obsessão, em poder, em ego ferido. Então, quando que nós vamos parar com isso? Começa de mim, começa de você, entendeu? Começa de nós termos essas conversas. Então, assim, é isso aí, gente. Os tempos estão aí, que Jesus mesmo disse. Essa palavrinha aqui. Virão os dias em que se dirá: felizes os estéreis, os ventres que nunca deram luz. Ok? Então cuide dos seus filhos, das suas filhas. Proteja. Homem! Vamos voltar a ser homem. No sentido de proteger. Porque há momentos em que a gente pensa, né? Devo eu realmente deixar que a minha filha vá com esse cara por causa do livre-arbítrio dela? Eu não sei. Tem momentos que às vezes eu me pergunto se esse é o mesmo caminho. Se o pai, uma mãe não deveria ser duro nesse momento. Eu não sei. Essa parte eu não sei. Essa aí nós vamos refletindo junto, ok? Boa noite, bom dia pra você. Que hora você vê esse vídeo? Mas compartilhe.